A nossa entrevista de hoje é com o professor Marcos Holanda, economista, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Doutor Marcos Holanda, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. E eu pergunto ao senhor, a economia do Brasil vai bem, muito bem ou não vai bem? Obrigado, Edson. Sempre é um prazer estar conversando com você. Eu diria que, do ponto de vista do Brasil, eu tenho colocado que o problema do Brasil não é econômico. O Brasil tem uma perspectiva econômica maravilhosa, principalmente nesse novo mundo que está surgindo. O Brasil é um grande, um campeão da produção de alimentos e minério que o mundo todo demanda, e o Brasil tem uma perspectiva muito positiva nessa questão das energias verdes, renováveis. O problema do Brasil não é a economia, o problema do Brasil é da política econômica. A política econômica leva o Brasil a estar numa situação muito difícil, muito difícil. E a economia hoje está numa encruzilhada que realmente me deixa muito preocupado, na lógica econômica e na lógica política, porque aqui a economia trouxe a política para dentro e nós temos uma situação em que ou a política consegue alguma solução ou do ponto de vista econômico a situação vai piorar. Nós vamos ter uns juros cada vez maiores, nós temos uma dívida cada vez maior, temos uma política de ajuste fiscal que não é verdadeira, porque ajuste fiscal no final do dia, Edson, tanto no Brasil como no Ceará, como em Fortaleza, se resume à dívida, o tamanho que a dívida que o governo tem e, mais importante, a trajetória dessa dívida. Hoje o Brasil tem uma dívida muito alta, 78%, quase 79% do PIB, e o pior ainda, é uma dívida que continua subindo. Então isso gera um problema econômico seríssimo. Por quê? Porque os juros têm que subir, porque se o juro não sobe, a inflação vem na frente. E aí você tem essa encruzilhada que, infelizmente, não vejo solução, até porque na lógica política do próprio presidente, que é quem manda na economia, não existe problema fiscal. E aí tem esse embate, o presidente acha que não tem problema fiscal e o mercado faz as contas e vê, isso aqui vai explodir. Ou essa dívida vai ser paga com inflação, ou essa dívida vai ser paga com juros que não é sustentável. Então é uma situação difícil. Doutor Marcos Holanda, essa situação difícil do Brasil reflete nos estados? A situação do Ceará é difícil porque o país está em dificuldade ou porque o Estado adquiriu as suas próprias dificuldades? Não, é óbvio que o desempenho da economia nacional impacta as finanças públicas do Estado, mas a coisa também no Estado hoje é muito difícil, muito desafiadora, mas por questões de decisões realmente do Estado. Semana passada, o Estado foram publicizadas as contas da execução orçamentária de 24. Eu olhei uma análise superficial e me preocupa. Em finanças públicas, a gente olha duas dimensões, a gente chama o estoque e o fluxo. Para o leigo entender, é como se fosse o retrato e o filme. E aí, olhando as contas do Estado, eu vejo que nenhum dos dois está bom. O estoque é ruim e o fluxo é ruim. Então, é uma situação muito desafiadora. Eu vou resumindo, o retrato que se olha as contas do governo em 24, de imediato se olha, o governo rodou com déficit. E um déficit de 1,2 bi, não é um déficit pequeno. Então, você tem um governo operando com déficit. Mas esse não é o problema maior. O problema maior das contas do Estado é quando você olha o fluxo, você olha a dinâmica. Dá um exemplo, quer dizer, você teve um déficit em 24 que foi um ano em que, do ponto de vista das receitas, o governo foi muito bem. O governo aumentou muito as receitas. Em grande parte, por conta de quê? Por conta de governo, aumentou a alíquota do ICMS em 20%, ou seja, ao passar de 18% para 20%, isso é um aumento de 20% na alíquota. É óbvio que isso
gera mais receita. O leigo lê que passando de 18% para 20% é um aumento de 2%. É um aumento fala em 20%. É um aumento de mais de 20%, porque 2 pontos percentuais em cima de 18% é mais de, né, é 10%, né, não 10%. É um aumento significativo. Então a receita subiu, legal. Mas aí você olha para o lado das despesas, as despesas subiram na mesma proporção. As receitas cresceram 13%, as despesas subiram na mesma proporção. E aí você já vê um problema. Olha, num ano em que você teve um bônus de um aumento de alíquota de imposto, um ano em que a economia foi bem, as receitas subiram bem, seria legal, mas as despesas também na mesma proporção, subiram também em torno de 13%. Receita corrente, despesa corrente. E aí quem entende de finanças públicas fica preocupado. Por quê? Porque receita, ela sobe no ano que é bom, mas eventualmente ela pode cair no ano que não é tão bom. 25, com certeza, vai ser um ano pior em termos de receita do que 24. Nós não vamos ter aumento de alíquota de imposto e a economia vai estar mais fraca. Então a receita pode subir, mas ela cai. Já na despesa não existe isso. Despesa pública, quando ela sobe, ela não cai mais. É salário. A tendência é crescer. Vegetativamente, ela... Salário não pode cair, as despesas de manutenção não podem cair, então a despesa não cai mais. Então você já vê um problema. Quer dizer, esse ano as receitas não eventualmente vão cair e as despesas vão continuar subindo. Isso gera um cenário preocupante, né? Muito desafiador. O governo vai primeiro, diferente lá do governo federal, espero que sim, vai ter que entender que a situação é desafiadora e vai ter que ter muita habilidade gerencial e política para enfrentar esse novo desafio de umas contas que não, né, estão desajustadas. Vou dar por exemplo, se você olhar os 2 primeiros anos da atual administração, as receitas cresceram 20%, 19,8% receitas correntes. Mas as despesas correntes subiram 30%. Né? Então as despesas estão subindo mais do que as receitas. E isso não pode funcionar, não pode ser sustentável. Mesmo o pessoal, né, subiu 27%. Ou seja, a inflação desses 2 primeiros anos, nos 2 últimos anos, deve ter rodado em torno de 10%. Se as despesas estão subindo a 30%, estão subindo 3 vezes mais do que a inflação. Não é sustentável porque as receitas não vão conseguir seguir esse mesmo ritmo. Então preocupa essa questão da dinâmica, preocupa muito. E preocupa também, sempre é bom olhar às vezes alguns detalhes, né? Alguns detalhes das contas que eu sempre olho. A primeira conta que eu faço é essa, como é que a receita estão evoluindo e a despesa. Quando eu vejo a despesa crescendo mais do que as receitas, isso vai dar problema, porque eventualmente vai ter... Num determinado momento, o Estado pode não ter mais gordura para suprir esse cumprimento, esse crescimento. Na verdade, vai ter déficit crescente. Já teve um déficit em 24, quando você vê um ano bom, como foi 24, tendo déficit, mas porque também 24, isso é parte. As receitas foram muito bem, as despesas foram grandes, até porque ano de 24 foi ano eleitoral, o governo normalmente gasta mais, isso aí é coisa. Agora, esse ano, as receitas não vão crescer como cresceram em 24. Como as despesas têm muita inércia, são muito rígidas, né, o que é que vai acontecer? Principalmente quando você olha para a questão do gasto com a folha. Hoje, a folha do governo do Estado é 20 bi. 20 bi é muito dinheiro. 20 bi. E aí, como é que vai acontecer? 20 bi agora em 2024, né? Não, ela gastou... Pois é, ele gastou 20 bi, 19 bi e tanto, né? 900, E este ano, já agora no início de ano, os servidores estão reclamando, porque eles têm a database deles em janeiro, já vencido, né? Estão reclamando uma majoração, estão pedindo 8%. O governo teria condições de dar um aumento com essas finanças atuais? Aí é que eu digo a importância de analisar a dinâmica. Aí quando eu vejo o governo, já tem uma folha de 20 bi, com um detalhe, que pouca gente, às vezes, até me causa surpresa, o próprio movimento sindical dos servidores, um pouco silencioso,
Nos últimos 2 anos, né, os 2 primeiros anos do atual governo, o reajuste do servidor foi abaixo da inflação. Porque o governo tem usado uma tática de dar a inflação, mas ele dá em 2 momentos. Ele dá em maio e dá em setembro. Ou seja, eu dei a inflação de 5%, mas se eu dou 3% e dou 2%, na prática eu dei menos do que a inflação. Então já é o 2º ano seguido que o governo dá ao servidor um reajuste abaixo da inflação. Aí vem 25%, aí vem a sua pergunta, que eu me pergunto. Será que o governo vai conseguir, no 3º ano, a mesma tática de reajustar abaixo da inflação? É uma grande pergunta, agora, na medida que tem a pressão. Se bem que o discurso dele é que está dando a inflação e mais uma coisinha, né? É o discurso do ano passado. Ele deu em maio, né, uma parcela e a outra parcela depois. Mas aí é que está a pegadinha. Na medida que ele divide esse aumento, os 5, ele dá 3 e 2, durante vários meses do ano a inflação está correndo e você não tem aumento. E ela está corroendo seu salário. Então, no final, se ele dá 5 de 3 e 2, 3 em maio e 2 em setembro, no final ele está dando uns 3,5 e a inflação foi 5. Então, ele está dando abaixo. E aí chega esse desafio dessa atual. E esse desafio que você falou, já tem a demanda por 8%, e tem um negócio que eu vi semana passada, eu acho que você pode confirmar, que o próprio governador, também o prefeito, já anunciou um reajuste de 6% para os professores, já a partir agora de janeiro, que seria acima da inflação. Exatamente, para que alcançar o piso nacional. Aí eu pergunto, os professores vão ter reajuste integral já a partir de janeiro em 6% e os demais não? Né? Como é que vai ficar? Numa folha que já é 20 bi. Então, claramente, você já tem de início uma pressão de despesas muito grande no item que é mais relevante, que é o item de pessoal. Doutor Marcos Holanda, falando nesse montante de recursos para pagamento de pessoal, pergunta ao senhor, na iniciativa privada, o empresário está sempre controlando a despesa de pessoal com o fluxo dos negócios dele, né? No orçamento público do estado do Ceará, nós temos, por exemplo, para este ano, um orçamento de 41 bilhões com uma despesa de pessoal de pouco superior a 20 bilhões, porque se foi 20 bilhões em 2024, se admitidos que vem mais 5%, aí vai para 22 bilhões, né? Como é que fica essa relação arrecadação, despesa, principalmente com o pessoal? Toma a metade, pessoal custa a metade da arrecadação. E o governo tem mais. Por exemplo, no ano passado, em 2024, ele pagou de amortização 1 bilhão e pouco de amortização e mais 1 bilhão e pouco também de juros da dívida, né? Quer dizer, isso aí não pode deixar de pagar. Como é que fica essa equação? Mais da metade do orçamento é só para pagar o pessoal e os encargos da dívida. 2 pontos muito importantes você citou aí, Edson. Primeiro, essa ideia pública e privada. A gente no privado, das empresas, é muito difícil gerenciar uma empresa, não é fácil. Eu digo, concordo, os empresários, concordo. Agora, vai gerenciar um governo? É muito mais difícil. Por quê? Porque diferente do setor privado, no governo a despesa é rígida. Pessoal, uma vez que sobe, não cai. Você não pode colocar o pessoal para fora. Então, é uma rigidez orçamentária que é um grande desafio. E aí preocupa, né, uma folha que já é alta, uma folha que tem sido reajustada abaixo da inflação, e a gente sabe que a pressão vai acontecer cada vez mais forte por parte do servidor, e é uma folha que, quando eu olho, eu vejo o governo na continuidade de anunciar concurso para isso, concurso para aquilo. Quer dizer, todo esse concurso, vou discutir a meritocracia do concurso, mas isso, uma vez que fez, aquilo, a despesa está rígida para sempre. E isso me preocupa, né? A lógica de só contratar mais não é uma lógica boa de gestão, né? A gestão, o servidor faz parte, mas tem que ter outras dimensões para
efetivar as entregas. Outro ponto importante que você mencionou, que eu olhei e fiquei até surpreso com a execução de 24, é o custo da dívida. Se endividar, às vezes o governo anuncia que criou aí uma capacidade de novos empréstimos, que vai contratar empréstimo com o Banco Mundial. Nessa hora tudo é bom. Agora, tem a hora do pagamento, né? Primeiro, nossa dívida hoje já é em torno de 19 bilhões, de 19 para 20, já é uma dívida alta. Quando eu vou olhar as despesas financeiras do governo com a dívida, o juro e a amortização, em 24 foi 3 bilhões. 3 bilhões é muito dinheiro, né? Só para localizar, tenho acompanhado um pouco aí o debate, essa questão aí do hospital lá, o hospital que está para ser inaugurado, né? Aí, pelo que eu tenho visto aí dos especialistas, aquele hospital, né, para rodar, para funcionar na sua integridade, precisaria de 900 a 1 bilhão por ano para... O governo está anunciando 120 para 140, mas para ofertar, usar toda a oferta que ele tem, os 600 e tantos leitos, ele precisaria de um custeio da ordem de 900, 1 bi. Pois bem, em gastos financeiros, nós estamos gastando 3 hospitais daquele funcionam na sua integralidade. É muito dinheiro. Então, essa coisa da dívida, a dívida é pouco, eu posso me endividar ainda mais. Pode, mas hoje ela já está consumindo 3 bilhões do orçamento. Tirando a Secretaria de Educação e de Saúde, nenhuma dá um orçamento desse. Então, isso é um ônus que o governo também tem que enfrentar. Mas doutor Marcos, o Estado, a iniciativa privada também recorre a empréstimos, né? Quando tem um empréstimo subsidiado, aí é que todo mundo corre lá. O governo costuma recorrer a esses empréstimos para investir. Então, não tem ou não sentido se endividar para investir? Esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto. E isso eu também tenho alertado. Às vezes o governo, mas eu endividei para investir, investimento é uma coisa boa. Concordo. Com um grande porém. Tem que investir bem. Tem que investir em algo que dê retorno para a economia, que até permita a economia crescer mais, gerar mais impostos, ou então melhorar a qualidade de vida da população, né? O estado do Ceará tem investido muito, é inegável. É um dos estados que tem mais investido no Brasil em proporção em relação à receita corrente líquida. Mas, na minha visão, o estado tem investido muito mal. Quantidade não é suficiente, tem que investir muito, mas com qualidade. Existe muito investimento que o estado fez com dinheiro caro, de retorno duvidoso. Os exemplos estão aí em qualquer lugar. CFO, o Aquário, o próprio endividamento monstruoso que está sendo feito por metrô, que dificilmente vai operar aí no médio prazo, um centro de eventos maior do que precisava. A capacidade do que precisava. Tem um investimento que eu digo, olha, é um investimento simpático, mas quando você vai para esse teste, o dinheiro que você colocou e o retorno, né, o VLT. Tem um número muito impressionante sobre o VLT. O VLT transporta no mês todinho, o VLT transporta metade do que o sistema de ônibus de Fortaleza transporta num dia. Você gastou quase... No mês, o número de passageiros do VLT é equivalente à metade dos passageiros do transporte público diário. Num dia. E você gastou quase 1 bilhão naquela hora. É um investimento que dá o retorno. Mas o pessoal que está usando tem um transporte que ainda é obra, ainda vão fazer agora lá o terminal do aeroporto. Mas eu digo, e aí? O Estado não poderia ter usado esse quase 1 bilhão em coisa com mais retorno? Com certeza que poderia. Então, a coisa do investir, justificar, né, as contas, os déficits, não é bem assim. Tem que investir.
Claro que tem que investir, mas tem que investir com mais cuidado, com mais critério, né? Quantos bilhões estão sendo gastos no Porto do Pecém? A princípio é uma coisa legal, a estrutura. Mas será se esses bilhões que são jogados no Porto do Pecém, a princípio para ter a história do hidrogênio, será se esse dinheiro não poderia ser melhor investido em outros setores? Então a coisa do investimento só pela quantidade me preocupa. Seria muito interessante, né, o próprio governo que tem, né, eu acho que em forma até correta, assim, eu tenho investido muito. Seria interessante o governo apresentar essa lista de investimentos para mostrar um pouco essa cota. Estou investindo aqui 1 bilhão no Pecém, estou investindo aqui 500 milhões no VLT. Seria importante para poder, né, a gente perceber isso, porque o investimento que é financiado com dívida, né, tem essa hora da verdade, né? A dívida vai surgir e os juros vão ter que ser pagos, né? E o retorno, será? Né? Principalmente no cenário, né, que aconteceu, que os estados estão entrando um pouco, né? O governo federal tem uma fórmula de crescimento que ele já repete várias vezes, nunca funciona, dificilmente essa vez vai funcionar. A fórmula é muito simples, o governo gasta mais e os bancos públicos emprestam mais. O grande problema dessa fórmula, eu costumo dizer, é que ela funciona no começo. E aí, tem uma fórmula boa, gasta o governo, empresta mais dinheiro, a economia cresce. Nos últimos 2 anos a gente tem um pouco isso. Mas só funciona durante 2 anos um pouquinho. Na hora, lá na frente, chega a conta pública. Os estados têm se endividado muito. O governo federal tem sido estimulador nos estados tomar dinheiro emprestado, fora e aqui dentro. E depois fica brigando com os próprios estados, porque ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ele foi o avalista principal, né? O que está ocorrendo agora com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, que tem uma dívida imensa, e os estados não têm condições de pagar. E os estados, às vezes, contratam com prazos curtos e com juros altos. Os estados foram pegos, né, nessa situação difícil. Uma boa parte, por exemplo, no Ceará, mais da metade dos 20 bi é empréstimo externo. Se é atrelado ao dólar, né, pega o custo da desvalorização do dólar. E os juros no mundo todo estão subindo, e no Brasil vai continuar subindo. É óbvio que o Estado, como a Prefeitura, tem operações atreladas à Selic. Um empréstimo desse fica caríssimo. A Selic vai para 14%, 15%.